Hello and welcome to another episode of India. Olá e bem-vindos a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Considere também tornar-se membro do YouTube, apoiador no Patreon ou fazer uma pequena doação usando o link na descrição. Mas no mínimo, assista ao programa, curta, compartilhe e comente. Sem mais delongas, quero dar as boas-vindas ao nosso convidado desta noite, Arnold August. Arnold é um autor, jornalista e analista político canadense, baseado em Montreal, Quebec. Ele escreveu extensivamente para veículos como o Global Times e a Monthly Review, e é autor de vários livros, incluindo Cuba e seus vizinhos, Democracia em Movimento. No ano passado e neste ano, ele viajou por Xinjiang, outro nome para o Tibete, documentando parte do que viu por lá. Hoje vamos conversar sobre sua experiência na China. Arnold, bem-vindo ao Índia e à Esquerda Global. Muito obrigado pelo convite, George. Quero falar sobre o que você viu no Tibete e de forma mais ampla na China. Mas talvez possamos começar com toda a propaganda ocidental sobre a China em geral, e como o Tibete tem sido central nisso desde 1959. Então, você poderia começar explicando por que o Ocidente está tão preocupado com a China e qual é o papel do Tibete na construção dessa propaganda e guerra de informação contra a China? Muito obrigado por me receber no programa. Acho que a pergunta é muito pertinente. A China tem se desenvolvido tanto nas últimas décadas que até o Ocidente precisa reconhecer esses avanços. A impressionante modernização que vem ocorrendo na China, o fato de que até o Banco Mundial admite isso, desde 1968, em um curto período de tempo, a China tirou 800 milhões de pessoas da pobreza extrema. Esse é um marco histórico extraordinário, não apenas para a China, mas para o mundo. Então a narrativa básica é, bem, a China realizou tudo isso, a que custo? Então, se você tentar argumentar a favor da China, eles dirão, e o Tibete? É claro que a implicação é que há discriminação contra o povo do Tibete e na província vizinha onde muitos tibetanos vivem. Agora eu fui à China. Eu já sabia bastante sobre o país e sobre aquela região, mas fiquei agradavelmente surpreso ao ver como os chineses conseguiram unir modernização e desenvolvimento nessa área, ao mesmo tempo em que não apenas preservam, mas de fato promovem a cultura, a literatura, a língua e a religião do povo tibetano. Religion of the Tibetan people. Voltaremos a alguns dos pontos sobre modernização e preservação da cultura. Mas se pudéssemos começar com o próprio ano de 1959, porque, como sabemos, isso foi frequentemente apresentado pela CIA e repetido à exaustão pela propaganda ocidental, de que 1959 representou a chamada invasão chinesa do Tibete, quando na realidade foi um grande momento de emancipação da servidão na região. Então, se você puder nos falar sobre o significado de 1959 e a integração do Tibete ao projeto socialista chinês, acho que seria uma ótima forma de estabelecer o contexto para nossa discussão posterior. Sim, esse é um excelente contexto. Na verdade, em 28 de março de 1959, depois de muitos séculos de servidão, que é uma forma de escravidão tão ruim quanto o feudalismo na Europa, ou até pior, devido à unificação do Tibete e à ajuda do governo chinês e do Partido Comunista Chinês, a servidão foi finalmente abolida. Foi um momento histórico. No entanto, como você mencionou, nem todos no Tibete ficaram felizes com isso. Pelo contrário, aqueles que haviam se beneficiado do sistema por séculos, sendo senhores de servos ou pessoas de posição mais alta na teocracia, decidiram travar uma luta armada contra esses avanços, apesar dos desejos da grande maioria do povo tibetano. Quero dizer, quem iria querer continuar sendo servo quando existe a oportunidade de abolir a servidão? No entanto, essa revolta que foi fomentada e impulsionada pelos Estados Unidos foi derrotada. Então o que aconteceu ali?
o Dalai Lama, que foi patrocinado pela CIA desde o início, foi forçado a admitir a derrota e depois fugiu para a Índia, onde agora reside como um pretendente ilegítimo a líder do Tibete. Esse é o significado de março de 1959. Claro, podemos falar sobre isso mais tarde. Ainda há repercussões até hoje, porque o Dalai Lama completou 90 anos há alguns meses. E o primeiro-ministro da Índia, Modi, enviou-lhe uma mensagem de felicitações nessa ocasião, a qual os chineses reagiram de forma bastante enérgica. And the Chinese reacted quite strongly. They sent a diplomatic note to Prime Minister Modi saying, "Look, Eles enviaram uma nota diplomática ao primeiro-ministro Modi dizendo: veja, como você sabe, a questão do Tibete cabe ao povo tibetano, as pessoas daquela região de Shigatse, e o atual ocupante do cargo de Dalai Lama não é quem determina como ocorre a sucessão." E ele respondeu educadamente, de forma diplomática: não interfira nos assuntos internos da China ou nos assuntos internos do Tibete, porque o sucessor do Dalai Lama é, historicamente e tradicionalmente, escolhido pelo próprio povo tibetano, em conjunto com o Partido Comunista da China e o governo chinês. Então essa é uma história em andamento, e quando o Dalai Lama falecer, imagino que o assunto voltará às notícias. Mas esse é o contexto básico. O principal ponto é que a China tirou as pessoas do feudalismo, da servidão, e se desenvolveu enormemente. Quero dizer, recentemente, neste ano, a China está comemorando 60 anos desde a criação da região autônoma de Xi'an. E nesse período, de 1965, quando foi estabelecida, até 2024, a renda per capita aumentou muitas vezes. A expectativa de vida passou de 35 para 72 anos. E há muitos outros exemplos. Por exemplo, o número de escolas passou de 1.828 em 1965 para cerca de 3.600 atualmente. Esses são alguns dos principais avanços que ocorreram nessa região desde que a região autônoma foi criada há 60 anos. A derrubada do feudalismo e o fortalecimento do capital humano, da educação e da saúde, esses foram marcos notáveis da China de Mao. Mas eu também quero abordar a China pós-reforma, e uma das conquistas espetaculares dessa segunda fase do socialismo na China, por assim dizer, é o projeto de modernização. A China pós-reforma parece muito diferente da China maoísta, no sentido de que a infraestrutura mudou completamente e agora se assemelha muito ao Ocidente. Mas o Tibete é bem diferente, muito mais impressionante, no sentido de ser ecologicamente muito mais frágil, se posso usar essa palavra. E a liderança chinesa reconhece esse equilíbrio, por assim dizer, entre ecologia e desenvolvimento. Então, se você puder nos contar o que observou em relação ao projeto de modernização da China, em Zhejiang e no Tibete, e como eles têm tentado equilibrar essas duas responsabilidades, ecologia de um lado e desenvolvimento do outro. Que seria ótimo. Sim, em primeiro lugar, acho que esse é um ponto importante, fornecer o contexto histórico. Em 1947, a Índia tornou-se independente, certo? Em 1949, alguns anos depois, a Revolução Chinesa teve sucesso. Naquela época, o PIB e a economia em geral eram muito semelhantes entre a Índia e a China. No entanto, desde a abertura que você mencionou, que ocorreu mais tarde na Revolução Chinesa, a situação mudou completamente. Ao se abrir e se modernizar, utilizando todos os recursos que o governo chinês arrecada com a venda de bens e serviços, tanto no mercado interno quanto no internacional, esses fundos foram reinvestidos na economia. Desde então ocorreu uma enorme modernização, deixando a Índia muito para trás. E veja, há um ponto importante aqui. Tenho muito interesse na Índia, e isso levanta a questão de qual papel a Índia deve desempenhar no futuro para o bem de seu povo. Agora, em relação ao meio ambiente, visitamos muitos lugares em Xizang, e vimos como, mesmo naquela área remota e de difícil acesso, o governo chinês, em colaboração com as autoridades locais da região autônoma, está construindo importantes fontes de hidroeletricidade, energia limpa.
Vimos painéis enormes usados para conduzir eletricidade, substituindo o tipo a partir do carvão e de outros materiais prejudiciais ao meio ambiente. E também vi exemplos de como eles preservam as áreas úmidas e assim por diante. O povo chinês, ao contrário do que é dito na mídia ocidental, se preocupa muito com o meio ambiente e com tudo o que fazem na China. Vimos isso também em Shenzhen. Tudo o que fazem, sem exceção, leva em conta os aspectos ambientais importantes para o povo chinês. E sabe, foi tão revigorante fazer aquela viagem de trem de 3.200 quilômetros por 22 horas, da província vizinha de Qinghai até Shenzhen. Vimos vastas áreas com iaques vagando, uma paisagem belíssima. Tudo isso permanece intacto. E mesmo nas áreas mais afastadas, por exemplo em Lhasa, vimos como as autoridades locais garantem que a atmosfera e o meio ambiente permaneçam preservados em Lhasa como cidade. Quero voltar a esse clichê ocidental de invasão cultural ou erradicação cultural, seja qual for o termo que você prefira, que é frequentemente associado ao Tibete. Como você mencionou em sua resposta anterior, no Tibete o monastério estava profundamente entrelaçado com o feudalismo. Assim, parte daquele clero e da ordem eclesiástica estava ligada à classe proprietária, às elites. A Revolução Chinesa, é claro, quebrou a espinha dorsal dessa estrutura social. Mas isso foi posto de spine, et head small, innerpine des muerex and curas. Sabe, temos toda essa narrativa sobre a invasão dos chineses Han, o que, na minha opinião, não faz muito sentido. Mas a retórica é mais intensa no caso de Xinjiang, dada a história muito mais longa de imigração real do continente para aquela região. Ainda assim, vimos os mesmos tipos de argumentos. Então, você poderia nos contar um pouco sobre como a cultura local lhe pareceu quando viajou para lá como estrangeiro? Parece uma cidade ou região comum do continente. Ou você também notou características específicas que sugerem algo bem diferente da imagem ocidental do Tibete? Gosto muito dessa pergunta. Ela me dá a oportunidade de, vou apresentar dois exemplos. Um são as instituições que vimos em Lhasa, instituições culturais e outras. E o segundo é uma escola interna que visitamos, porque o chamado genocídio cultural, supostamente segundo o Ocidente, disse ocorrer nas escolas internas. Então permita-me tratar de ambos. Começarei pelo primeiro, as instituições. Em Lhasa, visitamos cerca de 5 ou 6 lugares diferentes. A Universidade do Tibete, um museu que abriga manuscritos que remontam a milhares de anos da história e da sociedade tibetanas, e assim por diante. Por exemplo, na Universidade do Tibete, o idioma de instrução é o tibetano. Há também outro instituto que preserva manuscritos e documentos que remontam a milhares de anos da história tibetana, aberto a todos para visitação. Of Tibetan history for everyone to see. Now, in these institutions and museums, Agora, nessas instituições e museus, como você sabe, a verdadeira semente da alma tibetana, sua origem, sua religião, seu pensamento e filosofia, não apenas são preservados, mas também promovidos. Então, a pergunta que faço como um desafio àqueles no Ocidente que apontam a China como responsável por um genocídio cultural é a seguinte: se a China realmente quisesse realizar um genocídio cultural no Tibete, a primeira coisa que teria de fazer, sabemos disso pela história, certo? Seria erradicar as sementes da história cultural, a religião e o idioma do povo tibetano. Mas o oposto aconteceu. Em todos os institutos que visitamos, vimos antes de tudo a promoção dessas instituições, de sua língua e de sua cultura. Agora, uma das principais narrativas que ouvimos com bastante frequência, que surge de tempos em tempos, é que a China se desenvolveu muito. Mas e quanto aos internatos, o chamado genocídio cultural nessas escolas? Eu visitei um internato, não exatamente em Shenzhen, mas na província vizinha de Qinghai, que tem uma grande população tibetana. Visitamos esse internato e todos os alunos ali eram tibetanos.
O que vimos foi impressionante, quero dizer. Não fiquei apenas um pouco impressionado. Eu esperava algo bom, mas foi muito melhor do que eu esperava. Antes de tudo, é uma escola linda. As línguas ensinadas ali em ordem de importância são o tibetano, o Han e o chinês, além de história, política, geografia, ciências, esportes e assim por diante. Todas as principais disciplinas com as quais estamos familiarizados no Ocidente são ensinadas lá, mas o primeiro item da agenda é a língua tibetana. E sua história, é claro. Foi uma visita muito importante. A qualidade do internato é fenomenal. Quero dizer, nós temos internatos nos quais os povos nativos, os povos originários do Canadá e dos Estados Unidos, foram colocados em escolas residenciais. Isso foi um genocídio cultural. Se quiser um exemplo, vá ao Canadá e aos Estados Unidos e observe o genocídio cultural contra os povos nativos de lá. Agora, nessa escola, por exemplo, eles têm dormitórios lindos, 4 dormitórios, 4 camas por dormitório, e até levaram em conta que a região é bastante fria. Então, para o conforto dos alunos, os pisos são aquecidos a gás, só para dar um exemplo. E há uma bela cafeteria de 2 andares que pode atender 1.200 alunos ao mesmo tempo. Nós vimos o cardápio lá, vimos a comida. Quero dizer, muitas pessoas da classe trabalhadora no Ocidente, em países como o Canadá e os Estados Unidos, invejariam o tipo de almoço que essas crianças recebem na escola. Não vemos isso com frequência. No entanto, nesse internato eles têm isso. Portanto, o exemplo do internato é uma refutação muito importante da falsa acusação de genocídio cultural. É completamente falso. Mas é claro, isso não impediu os Estados Unidos, o Canadá e outros países de fazerem contra a China. Mas cabe a nós, que visitamos aquela área, garantir que a verdade sobre a escola interna seja preservada. Nesse contexto, em relação a como a língua tibetana evoluiu, fiz algumas pesquisas, e todos no Tibete, naquela área e nas regiões vizinhas, falam tibetano, 100%. Agora, no Canadá e nos Estados Unidos, entre as populações nativas, a média de pessoas que ainda conseguem falar sua língua original, adivinha quanto é? Cerca de 5%. Então, de 5%, isso é genocídio cultural, para 100% falando a língua. Portanto, é claro, essa é uma das muitas narrativas falsas, das mentiras que temos de enfrentar, e é uma das razões pelas quais eu e outros viajamos à China, para contar a verdade sobre a situação lá. E isso te impressionou, mesmo você vindo de Quebec, que tem uma herança muito distinta da tradição francesa, e tem estado cercada por esses mares anglicizados, por assim dizer, não é? Sim, na verdade escrevi um artigo sobre isso. Acho que é a isso que você está se referindo. Vindo de Quebec, você sabe, de língua francesa, nossa cultura, nossa língua, nossa história, poesia e, mais recentemente, o cinema. Tudo remonta ao século XVII, com pessoas que imigraram da França para Quebec. Então temos essa história, essa tradição, temos nosso próprio cinema, nossos próprios filmes, poesia, romances, não ficção, cantores, música e assim por diante, que são quebecois, que são Quebec. Agora, infelizmente, apesar das tentativas dos governos canadenses de Quebec de proteger essa tradição, esse patrimônio de Quebec, estamos inundados, não quero usar palavras feias, mas estamos inundados por estrelas americanas, personalidades americanas, cantores e tudo mais. É um fluxo contínuo. Não tem fim. Taylor Swift, etc, etc. Como elas chegam ao Canadá? Antes de tudo, todo mundo no Canadá tem acesso à CNN. Então recebemos isso da CNN e de outros programas dedicados à promoção cultural. E até mesmo a mídia canadense é tão submissa que também promove essas estrelas americanas. Assim, todos os nossos poemas, poetas, músicos, personalidades, etc., acabam sendo apenas uma nota de rodapé na luta diária e constante para manter nosso próprio patrimônio cultural. É por isso que quando fui ao Tibete vi que lá era o oposto. É disso que precisamos no Canadá. Precisamos de uma legislação clara para apoiar e promover a cultura do Quebec.
E claro, pode ser que as pessoas não gostem, que chamem isso de ditatorial, mas precisamos conter a invasão cultural anglo-americana em nosso país. Invasion into our country. And how did religion strike E you? como a religião te impactou no Tibete? Estou perguntando isso por causa de uma história complicada. É claro que parte do confronto entre a religião e o Estado chinês é propaganda. É errado e propagandístico dizer que na China as pessoas não têm absolutamente nenhuma liberdade religiosa. Mas parte disso também vem de uma longa história na China, de conflito entre o Estado e as ordens religiosas, que não começou com a Revolução Socialista. Na verdade, remonta à dinastia Qing. Isso realmente se intensificou depois das reformas de 1890 na China, quando o projeto de modernização, que exigia terras e a reconstrução de escolas, entrou em choque com o direito das ordens eclesiásticas à posse de terras. E foi assim que as coisas se desenrolaram. E claro, houve altos e baixos durante o Grande Salto Adiante e a Revolução Cultural. Isso se intensificou em muitas áreas. Mas na China pós-reforma, vemos muita flexibilização, incluindo um boom no turismo, que também depende dessas tradições, além de um esforço mais amplo para preservar e modernizar museus e a cultura na China. Você poderia nos contar um pouco sobre como a religião, em particular, te impactou no Tibete, considerando toda esta propaganda sobre Harijen Tanakshi existe no Ocidente? About religion in China in the West. Yes, I wasn't expecting so much, but walking around Sim, eu não esperava tanto, mas ao caminhar pelas ruas de Lhasa, espero estar despertando em você a vontade de visitar essa região algum dia. O que mais se vê são pessoas vestidas com roupas religiosas. Há muitos monges budistas circulando, e eles também realizam orações bem no centro de Lhasa. Visitamos um monumento importante lá, dedicado à religião. Mais tarde, quando voltamos a Pequim, visitamos também um grande instituto budista naquela cidade. Então vimos pessoas rezando, usando seus rosários, realizando seus rituais e assim por diante. É realmente o oposto do que as pessoas dizem. and so as the opposite of what people are saying. There may have been some conflicts initially, as you may have said, but this has been Pode ter havido alguns conflitos inicialmente, como você mencionou, mas isso já foi resolvido. Agora há plena e livre participação das pessoas para praticar sua religião. Vemos isso em todos os lugares, e as pessoas têm orgulho de demonstrar isso. Ao mesmo tempo, em Lhasa também vemos uma cidade moderna, a geração mais jovem, pessoas de skate, algumas delas se aproximando para conversar conosco e praticar o inglês. Por onde passamos, vimos pessoas praticando sua religião nas ruas, nos monastérios e assim por diante. Então, neste momento, ela está florescendo, e eu diria que o governo chinês, o Partido Comunista Chinês e as autoridades locais daquela região são responsáveis por permitir e incentivar que a religião floresça ali. allowing and encouraging religion to flourish in that area. Let us zoom out a little bit and try to Vamos ampliar um pouco o foco e tentar colocar o Tibete no centro da Revolução Socialista Chinesa, ou a Revolução Chinesa dentro do Tibete. Estou muito curioso, depois de ler algumas das coisas que você escreveu. Percebi que você também destacou algo que muitos de nós temos apontado, que a China tem sido notavelmente bem-sucedida em integrar opostos, por assim dizer. O mercado e o Estado, uma combinação e equilíbrio harmoniosos entre os dois. O público e o privado. A tradição e a ciência. A acumulação e a redistribuição. Poderíamos continuar indefinidamente sobre essas combinações cuidadosas de aparentes opostos. Nesse contexto, como você definiria o Tibete hoje, conforme o viu, como um observador externo, é claro, dentro da direção mais ampla para a qual a Revolução Socialista Chinesa está se movendo? that the Chinese Socialist Revolution is going towards. That in fact is a very important historical issue. Isso, de fato, é uma questão histórica muito importante, a chamada contradição entre o individual e o coletivo. Fiquei agradavelmente surpreso quando visitamos uma pequena estação tecnológica empreendedora não muito longe de Lhasa, a capital. Lá vimos algo muito interessante. Realmente me impressionou. Em primeiro lugar, para entrar nesse instituto de tecnologia, tudo que uma pessoa precisa é de um computador.
Só isso. Ela se inscreve online para ingressar no centro tecnológico, que fornece os escritórios, as instalações e as conexões. Mas para se inscrever e ser aceita, também precisa concordar com o seguinte: apoiar a República Popular da China, o Partido Comunista da China e o objetivo do socialismo. Socialismo chinês com características chinesas. Esse é um dos requisitos de entrada aos quais eles precisam concordar. Agora, algumas pessoas no Ocidente dizem: isso é controlado pelo Estado. Isso é terrível. O coletivo assume o controle e o indivíduo não tem iniciativa. Bem, o que encontrei lá foi o oposto. Como você mencionou, é um excelente exemplo. De todos os lugares do mundo, no Tibete, que apenas recentemente na história saiu da servidão. Está aí, bem diante de nós, um exemplo de como a China está, na minha visão, lidando com sucesso com essa contradição histórica entre o coletivo de um lado e o indivíduo, o Estado e o indivíduo. Agora então, esses jovens principalmente ingressam nessa escola. Eles têm esse acordo de que irão desenvolver seu próprio talento, sua própria iniciativa. Ao mesmo tempo, isso precisa estar alinhado com a modernização e com o objetivo do socialismo na China. Temos um exemplo disso. Alguns estudantes, um pequeno grupo de uma startup, na verdade inventaram um drone especificamente projetado para as áreas agrícolas montanhosas do Tibete. Com esse drone, os agricultores agora conseguem usá-lo para fertilizar a terra e realizar outras funções importantes para o desenvolvimento de suas plantações. Ele também funciona de forma semelhante a um GPS, oferecendo uma boa visão geral do terreno montanhoso. Dessa forma, eles conseguem aumentar sua produção, ampliar suas vendas no mercado e elevar sua renda. Agora, esse é um exemplo muito bom, na minha opinião, de como existe essa contradição histórica, o coletivo e o individual. O Estado está presente com essa entidade empreendedora bem no centro de Lhasa. Os indivíduos vão até lá e podem desenvolver seus próprios talentos. Eles têm a satisfação de inventar um drone que pode ajudar seus companheiros tibetanos nas áreas montanhosas, ao mesmo tempo em que ganham uma renda sólida com a venda desses drones para os agricultores. Então, quero dizer, é uma espécie de reviravolta da história, o Tibete sendo talvez a área mais atrasada antes de 1951. Uma sociedade feudal, uma sociedade de servidão, onde cerca de 95% das pessoas eram servos e 5% eram senhores de servos e os teocratas. Apenas você sabe, há 50, 60, 70 anos, e ali mesmo vemos na China um exemplo de socialismo com características chinesas. A China, em colaboração com o governo central e a liderança local, está resolvendo esse problema histórico nessa área específica. Tornar o individual e o coletivo compatíveis. Na minha visão, o socialismo de Estado e as iniciativas individuais não são inconsistentes. Na verdade, eles se complementam. O Estado existe para ajudar a desenvolver e incentivar a iniciativa individual. E a iniciativa individual, quando guiada por um governo como o que temos na China, contribui para a modernização e o desenvolvimento do socialismo na China. Foi uma grande experiência. Eu nunca esperava ver um modelo de socialismo com características chinesas no Tibete, em uma região que acabou de sair do feudalismo. Claro, fiquei bastante impressionado. Nunca estive em Shenzhen, mas já estive muitas vezes no continente. Neste janeiro, vou para Hong Kong, China, por mais 3 meses. Fiquei realmente impressionado com a forma como a China conseguiu combinar esses aspectos da modernidade ao mesmo tempo em que preserva suas tradições. Na China, não sinto que estou em um lugar estranho. Quando estou, digamos, em Chicago ou em muitas partes dos Estados Unidos, sinto isso, por causa de como pode ser inseguro. E sei que estou usando a palavra inseguro com muito cuidado, considerando como a política mudou no Ocidente, sobre criminalidade, imigração e assim por diante.
about immigrations and so on. But China has been able to Mas a China conseguiu combinar esses aspectos, de modo que não enfrentamos os inconvenientes de viver em um país do sul global, como a Índia, por um lado, e por outro, não sentimos falta de comunidade. Temos discutido essa questão principalmente entre pessoas do sul global. O que o restante do sul global pode aprender com a China? Mas, na verdade, quero mudar um pouco a pergunta, já que você é do Ocidente. Quero lhe perguntar, considerando que a China aprendeu tanto com o Ocidente e se adaptou para melhorar a vida de seu próprio povo, enquanto o Ocidente parece relutante em apreciar ou aprender com a China, o que você acha que o Ocidente poderia aprender com a China para enfrentar as dificuldades que está enfrentando agora? Bem, acho que uma coisa que o Ocidente pode aprender com a China é seguir o exemplo chinês de aprender com o Ocidente. Mencionei aquela ferrovia que se estende por 2.000 quilômetros, a uma altitude de cerca de metade da altura do Monte Everest. Foi uma façanha de engenharia impressionante. Havia 2.000 médicos envolvidos para garantir que os trabalhadores não fossem prejudicados pela falta de oxigênio e por outros problemas. Essa ferrovia se destaca como um excelente exemplo do que pode ser feito, mas foi muito difícil construí-la. Eles tiveram que erguê-la, por exemplo, sobre o permafrost, o que significa que há uma camada abaixo da superfície que permanece congelada o ano todo. Então, o que fizeram na China? Foram ao Alasca para ver como as pessoas de lá lidavam com o problema do permafrost e do transporte. E a outra coisa que foi muito interessante naquela história da ferrovia, que eu continuo repetindo porque acho muito importante, foi que por causa da distância muito longa, eles tinham apenas um trilho. Isso criou um problema. Para evitar acidentes, o que eles fizeram para garantir que a comunicação fosse tão boa entre os trens que vinham e iam, de modo que não houvesse colisões? Eles foram à Alemanha, a uma cidade com uma enorme área ferroviária, onde muitos trens convergem na mesma estação. Usaram aquele tipo de sistema de comunicação, adaptaram-no à China e o aplicaram à rede ferroviária chinesa. Então essa é a primeira coisa que eu diria. É irônico, sabe? Aprender com a China. É preciso aprender. Uma das coisas que se deve aprender é como a China aprende com os outros. Quero dizer, nas minhas trocas com camaradas chineses, no jornalismo e em tudo isso, a troca é muito fluida. Eu escrevo artigos para veículos chineses. Eu proponho artigos, eles me retornam com suas opiniões e juntos chegamos a um artigo que se encaixa. Então há esse respeito mútuo, eu vindo do Ocidente e eles da China, um poderoso país socialista. Acho que essa é a primeira coisa que as pessoas no Ocidente precisam aprender. É a China, bem diferente do que se diz de que a China é autoritária e tudo mais. A China é muito, muito modesta. Veja, eles se desenvolveram tanto e tudo o que dizem ao mundo é, sabe, não nos sigam. O que você quer é colaboração mútua, troca mútua entre nós dois. E há uma história interessante que gosto de contar sobre o milagre da China de finalmente resolver o problema histórico do indivíduo versus o coletivo. Na Venezuela, um país que acompanho de perto, o presidente disse há cerca de 6 ou 7 meses que estão adotando o modelo chinês, ou seja, como combinar o coletivo e o individual, o Estado e o indivíduo. E acho que isso se aplica a qualquer país do mundo, inclusive no Ocidente. Se as pessoas estão buscando um novo caminho a seguir, sim, acho que o modelo chinês é um bom exemplo a ser seguido. Não copiado, porque os próprios chineses seriam os primeiros a dizer que não se pode copiá-los. Concordo, não podemos copiar. Mas esse modelo de combinar o Estado e o indivíduo, a importância da modernização, isso é realmente importante. Quando fui à China pela primeira vez, em 2003, há muito tempo, fiquei impressionado. Eu esperava algo novo, mas fiquei surpreso ao chegar lá em 2003 com a infraestrutura da China.
Isso foi em 2003 e já era tão moderna. E estamos falando, veja bem, de um suposto país do terceiro mundo. De 2003 até 2025, ela se desenvolveu ainda mais. E não é só nas grandes cidades, nas menores também está se desenvolvendo. A modernização está acontecendo em todos os lugares. Gostaria de dar um exemplo para ilustrar isso. Quando estive lá na minha primeira viagem, em 2003, quis conhecer uma vila rural típica. Então o guia nos levou a uma. Enquanto caminhávamos pela vila, ele disse: "Dá para saber pelas casas quem é rico e quem é pobre." Isso foi em 2003. Agora estou planejando outra viagem e entrei em contato com o mesmo guia. Disse que gostaria de voltar àquela vila para ver o que aconteceu lá, como está agora. Foi modernizada? Houve redução da pobreza? Ele respondeu: "Bem, não, você não vai subir a essa vila." Não é mais uma vila típica. As vilas foram completamente modernizadas. Bem, esse é o ponto. Eu quero voltar, sabe, de 2003 a 2026, sempre que puder, para ver a diferença que aconteceu, até mesmo nas áreas rurais em relação à modernização. E ao contrário do que se costuma dizer, não é só nas grandes cidades, também é no interior. Há muitos vídeos online mostrando como os chineses criaram milagres em pequenas áreas, em suas vilas, para tirar as pessoas da pobreza extrema e desenvolver uma economia local muito sólida. Então acho que isso é algo muito importante para as pessoas aprenderem sobre a China. Você fez um ponto excelente sobre aprender com a China, sobre como aprender com o mundo exterior. Se eu pudesse acrescentar uma observação, seria: aprenda com o mundo exterior, mas também adicione sua própria inovação. A China, como você sabe, tem inovado e se envolvido de forma muito direta com instituições ocidentais, até mesmo com o FMI, mas não aceita tudo o que lhe é dito. Ela aceita seletivamente, por exemplo, a redução de tarifas, mas não aceita o controle total de seus mercados de capitais. Só para dar um exemplo. E isso, eu acho, leva ao que eles chamam de socialismo com características chinesas. Fiquei bastante impressionado na China com a curiosidade das pessoas, e nem estou falando apenas das que estão no governo, mas das pessoas em geral, a curiosidade delas sobre o mundo exterior. Eu tinha um pouco de mal-entendido sobre isso antes de visitar a China. Eu sabia o quão grande a China é, que a maioria das pessoas não falaria inglês e que quase tudo está disponível dentro do próprio país. Mas fiquei bastante impressionado com o quanto os chineses são curiosos sobre o resto do mundo. Eles são politicamente muito curiosos e, em termos de ideias, são bastante abertos. E como você disse, o povo chinês é muito modesto. Eles são fortes, tornaram-se cada vez mais confiantes, mas continuam extremamente modestos e curiosos. Acho que o resto de nós, o resto do mundo, deveria definitivamente aprender com isso. Arnold, se eu puder encerrar pedindo que você descreva um pouco como alguém da esquerda. A hostilidade que encontramos no Ocidente, mesmo entre setores da esquerda, em relação ao sistema chinês, mas também quero incluir lugares como Cuba e Venezuela nessa mesma questão, considerando que a Venezuela tem literalmente estado sob um cerco tremendo. Quero dizer, ela tem enfrentado sanções, propaganda e ameaças de guerra, com tropas se acumulando nas proximidades. Recentemente, o presidente Trump realmente intensificou as coisas de várias maneiras, incluindo a destruição de seus barcos e até envolvendo a questão do Prêmio Nobel. Então, se você pudesse encerrar essa discussão compartilhando suas reflexões a partir da sua experiência como esquerdista, dialogando com outros esquerdistas no Ocidente sobre essa hostilidade em relação aos estados socialistas realmente existentes, acho que seria uma boa forma de concluir. That's an excellent issue. Sim, essa é uma excelente questão. Você despertou meu interesse ou minha necessidade de dizer algo importante. Como alguém de esquerda, sou um seguidor de Lenin. Entre outras coisas, Lenin apontou há muito tempo, em relação aos social-democratas, que eles são socialistas nas palavras, mas imperialistas nas ações.
Ele estava absolutamente certo. Então, com essa diretriz, sou apenas um humilde seguidor de Lenin. Assim que Mamdani, a nova estrela da esquerda norte-americana que está concorrendo à prefeitura, fez seus comentários, suas manobras oportunistas em torno da questão da Palestina, você sabe, mais cedo ou mais tarde ele teria que fazer declarações dizendo que no momento em que os Estados Unidos estão tentando invadir ou provocar a Venezuela e Cuba, bem ali na cidade de Nova York, ele disse, bem, há uma ditadura em Cuba e na Venezuela. Então, como alguém da esquerda disse, esse é o meu problema. Eu acho que sim, o imperialismo aberto é terrível. Mas este exemplo aqui, esses social-imperialistas, socialistas nas palavras e imperialistas nas ações, é muito, muito importante porque eles contaminam a cultura política, o pensamento das pessoas em seus respectivos países. E eu acho que é o mesmo em relação à China. Muitos desses social-imperialistas têm sua questão, a China é um país controlado pelo Estado, a mídia é controlada pelo Estado, e assim por diante. Todas essas narrativas habituais não têm base alguma na realidade. Quero dizer, eu lido muito com a imprensa chinesa. Sabe, a maneira como eles escrevem, são tão equilibrados e, como você mencionou, muito interessados e conscientes dos estrangeiros. E agora muitas pessoas na China falam inglês, então podemos ter esse contato direto entre nós, como estrangeiros, e eles como chineses. Acho que a lição importante a levar para casa é que as pessoas não devem acreditar no que o Ocidente e seus aliados social-imperialistas dizem sobre a China, a Venezuela, Cuba e assim por diante. É realmente um desastre cair nessa armadilha de atacar esses países a partir da chamada esquerda. Vamos encerrar por aqui, Arnold. Foi uma conversa fascinante. Não tivemos tempo de discutir seu trabalho sobre Cuba e Venezuela, mas isso não é necessariamente algo ruim. Mantenha a porta aberta para futuros convites. Muito obrigado pelo seu tempo. Foi uma verdadeira honra tê-lo conosco. Muito obrigado, Gunther Reis. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Mudyar Jyothishman, criamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo e quer que construamos um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, se não puder fazê-lo, não se sinta mal. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Don't forget to hit the subscribe button.